O pregador. Amém, queridos. Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite de estar aqui uma vez mais e incumbido com tal oportunidade de ministrar a palavra. Aí é que o nosso coração, ele, ao mesmo tempo que está alegre, ele encontra-se temeroso também. Primeiro, porque o vosso pastor, não é que ele nos coloque medo, mas a gente fica intimidado de pregar perto dele. Então, já começa por aí já, viu? A gente louva a Deus pela vida do pastor Adilson. O Senhor nos deu o privilégio de conhecê-lo, e depois que eu conheci o pastor Adilson, eu aprendi não só a admirá-lo e respeitá-lo. O pastor Adilson passou a ser um espelho de vida para a nossa vida ministerial. Ele sabe que eu tenho um carinho enorme por ele. Eu digo sempre para ele, irmãos, que apesar dos meus cabelos brancos e a barba também, quando eu crescer eu vou querer ser assim como ele, tá? Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Adilson, agradeço a oportunidade. A gente é mais honrado do que deveria ser, irmãos. E o pastor Adilson, ele é sempre aquele que tem nos dado privilégios que o Senhor tem proporcionado galgar em nossa vida. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Adilson, dessa igreja, da turma que a gente conhece aqui, né? Janilson, William, Romário, Miller e outros mais. Se eu for citar por nome, vai passar a noite toda citando vocês aí, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cândido também. O Senhor nos deu o prazer de conhecer o pastor Cândido de forma mais próxima, e foi através do pastor Adilson. Então a gente louva a Deus também, se tornou um amigo. Fiquei feliz de ver a presbítera Flávia nessa noite também, por quem temos também um carinho especial, tá? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo de número 4, verso de número 35, do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Marcos, o evangelista. Feliz de ver ali os dois varões lá da igreja do pastor Canto também, viu? Somos um profeta de Deus ali também. Deus abençoe a todos. Presbítera Simone também. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus Cristo. O pastor foi bondoso, irmãos. Nos deu ali um tempo, que é o tempo que eu queria realmente aquilo ali. Ele ficou me amedrontando, dizendo que ia dar mais tempo, mas aquilo ali está muito bom, viu? Louvado a Deus pela vida de Adalberto e de Gesimiel, que nos acompanha nessa noite. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, nós vamos fazer uma leitura bem rapidinha. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Rogo as vossas orações em nosso favor, pela nossa vida, pela vida da minha esposa, da minha esposa Vânia, do meu filho Manassés, da minha filha Rebeca. Estavam bem desejosos de vir, bem animado realmente, só que a gente acabou decidindo vir em cima da hora, e fica difícil de trazer porque são mais 3 lugares, e o carro só tem 5, a gente já vinha em 3, então seria impossível trazê-los, mas a gente traz saudações da parte da nossa família também. Rogo a oração dos irmãos em nosso favor ali na cidade de Riachuelo, tá? Marcos capítulo de número 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Verso de número 40 diz o seguinte: e disse-lhe: por que sois tão tímidos, e ainda não tendes fé? Verso 41: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até ao vento e ao mar lhe obedecem? Amém?
Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, a passagem agora compartilhada pela mim e pela sua pessoa nessa leitura é uma passagem bem conhecida nossa. Existem textos paralelos em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, e Lucas 8, 22 ao 25, que vão narrar a mesma passagem, só que cada evangelista vai lhe apresentar segundo a visão que lhe foi passada ou presenciada. É bem verdade que Marcos ele não fazia parte do grupo original dos 12, porém os historiadores argumentam que os relatos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por ele os ouviu da pessoa de Pedro, o apóstolo que pertencia ao círculo mais íntimo do grupo de Jesus Cristo. Então, os relatos que aqui nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o evangelista, Marcos, ele os ouviu de alguém que presenciou, passou para o mesmo, e ele logo em seguida fez questão de deixar gravado em um livro para que as gerações futuras, elas tivessem a oportunidade de terem compartilhado pelos demais o que o Senhor Jesus Cristo ele realizou, e as testemunhas oculares eles presenciaram. O texto vai narrar na sua epígrafe a seguinte fala: Jesus acalma a tempestade, tá? Ao nos depararmos com esse texto, uma lição que eu gostaria de ressaltar nesta noite, para servir como base para a minha fala, é que quando os nossos recursos eles falham, Janilson, é aí que os recursos de Deus, ou os recursos de Jesus Cristo, eles entram em ação. Então, nessa noite, eu quero falar de um Deus que quando as minhas e as tuas capacidades, quando as minhas e as tuas forças elas cessam, é nesse momento que ele entra em ação, manifesta a sua força, manifesta o seu poder, manifesta a sua providência, manifesta a sua graça sobre as nossas vidas e se manifesta como aquele que está acima das nossas forças, acima dos nossos problemas, que está acima de todo e todos, e ninguém consegue impedir ou parar o seu agir. O texto nos diz, no versículo de número 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Que margem era esta, pastor? Queridos, o texto em especial, ele vai se passar no mar da Galileia, ou mar de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou grande Quinerete, como os judeus assim o chamavam no primeiro século. O mar da Galileia, pois assim é mais conhecido, é o nome que a minha e a sua pessoa está mais familiarizado com ele. Ele na realidade é um pequeno lago, com extensão geográfica muito pequena comparado aos grandes lagos ou grandes mares que existem mundo afora. Quem conhece da geografia local, diz que ele tem 21 metros de comprimento por 11 de largura, sua profundidade chega a 50 metros em alguns locais, e dizem que ele está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cerca de 225 metros. Naqueles dias, nos dias de Jesus, no primeiro século em especial, existiam cerca de 40 cidades, vilas ou povoados que estavam à volta do mar da Galileia. Ele na realidade é um lago que está cercado por inclinações rochosas, e quem conhece acerca das narrativas que se dão no primeiro século, diz que duas coisas incomuns chamavam a atenção de quem trafegava pelas águas do mar da Galileia. A primeira coisa era a grande quantidade de peixe existente naquele lugar. Joséfo diz que só dos lados de Magdala, meu querido pastor Adilson, era comum no entardecer se presenciar a presença de cerca de 390 pequenas embarcações ancoradas naquele porto existente naquela cidade. Existiam inúmeros portos que estavam à volta daquele lago.
E naquele lago muitas famílias arrancavam sustento para existirem ou subsistirem. A maioria dos que habitavam nas cidades circunvizinhas àquele lago eram pessoas que tinham por profissão a profissão de pescar. E daquele lago extraíam o sustento que lhes serviam de mantimento para a sua vida. Essa era a primeira coisa que serve de destaque para aquele lago. A segunda coisa que podemos aqui mencionar é justamente o que aconteceu nessa passagem. Quem conhece das narrativas do primeiro século diz que uma outra coisa que era comum acontecer, mas que chamava atenção quando acontecia, eram as súbitas e repentinas tempestades que geralmente elas ocorriam ao entardecer, não mandavam aviso prévio, e quando davam de impacto sobre o lago, elevavam-se as ondas a cerca de 4, 5 ou 6 metros de elevação. Quem conhece as histórias acerca dessas tempestades, queridos, no primeiro século corria muitos mitos acerca dessas tempestades. Dentre elas se destacava o fato de que, quando elas se formavam, ao se formar essas tempestades súbitas sem mandar aviso prévio, era comum, segundo uma lenda contada pelos marinheiros, os espíritos pairarem sobre a face das águas, para virem em encontro aos que estavam ali trafegando, para assim atormentar os marinheiros. Quem não conhecia alguém que foi apanhado por uma tempestade como essa no primeiro século? Quem não conhecia alguém que perdeu a vida, ou perdeu a embarcação, ou perdeu a pesca que havia granjeado para si na sua embarcação no meio de uma dessas tempestades? Então era comum as histórias, era comum as tragédias, eram comuns, irmãos, os relatos de alguém que passou por situações como essa, ou conhecia alguém que passou, ou que subitamente conheceu alguém que enfrentou uma tempestade como essa e perdeu a sua vida. E naquele dia, o texto nos diz que quando Jesus entra na embarcação, logo após convidar os discípulos a seguirem lago adentro, vem uma súbita e repentina tempestade, de maneira tal que as ondas elas se elevavam, o vento soprava mais forte, e os discípulos, que dentre eles existiam homens com experiência no mar, e aqui eu posso destacar a pessoa de Pedro, o responsável por narrar os relatos da passagem, a próprio Marcos que escreveu com tinta e papel, como também eu posso mencionar a pessoa de André, eu posso mencionar a pessoa de João e de Tiago, seu irmão, homens que eram pescadores, que conheciam o mar da Galileia, que já ouviram falar de histórias semelhantes como essas tempestades, ou que alguém já lhes narrou, ou quem sabe já haviam enfrentado tempestades no passado. Mas naquele dia, pastor Adilson, o texto nos diz que a coisa era tão violenta que eles entraram em desespero. O próprio texto nos apresenta isso. Quando eles chegaram para despertar Jesus, eles chegaram e disseram assim: mestre, mestre, tu não importa que pereçamos. Essa é a fala de alguém que estava em total desespero, irmãos. Com toda a sua esperança já em colapso, com toda a sua esperança já chegando em estado terminal, e afrontados com as narrativas que talvez houvessem ouvido falar de alguém, e na perspectiva do que lhes aguardava, agora estavam em desespero, chegando dizendo para: mestre, desperta, nós estamos perecendo, tu não te importa com o que está acontecendo conosco? Mas enquanto eles estavam nessa situação, o texto diz que Jesus, ele descansava sobre uma almofada na popa do barco, e as ondas só se elevavam, e o vento só soprava mais forte. E o que vai me chamar a atenção é que logo após Jesus convidá-los a entrar na embarcação, seguir lago adentro, a tempestade vem sem que exista um aviso prévio. Não teve um aviso prévio, pastor Adilson. Não chegou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp deles, não, irmão. Não veio um e-mail lá na caixa do... Não veio nenhum recado para eles. Eles foram apanhados de forma repentina e súbita, sem que existisse um aviso prévio. E quantos de nós, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso trajeto em direção ao céu, não fomos apanhados por tempestades que vieram de forma repentina, sem que exista um aviso prévio? Quem não já precisou de 10 centavos para fazer R$1, para comprar R$1 de pão na vendinha do lado, irmão?
Quem foi que não já passou pelo processo de ir a um médico fazer um check-up de rotina e descobrir que está com uma doença que não tem cura? Quem foi que não já foi apanhado na calada da noite quando está fazendo um café, o fogão, o bujão seca e você diz assim: e agora, como é que eu vou fazer para comprar o bujão para terminar de fazer a janta? Quem foi que não já foi apanhado por uma tempestade que veio de forma repentina sem que exista um aviso prévio? E a nossa primeira atitude qual é? Existem aqueles que no meio das súbitas tempestades eles entram em desespero. E existem aqueles que no meio das súbitas tempestades eles simplesmente descansam e aguardam no agir de Deus. Quem é você nessa história? Você é os discípulos que estavam atormentados, pensando que da mesma forma que outros pereceram em situações semelhantes, eles iriam perecer? Ou você está na posição de Jesus, descansando no meio das tempestades? Lembre-se que o salmo que serviu como base para este culto nesta noite diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Quando eu olho para esse salmo, eu percebo um Deus que é o nosso refúgio, e o refúgio, irmãos, é o local onde nós nos escondemos nas horas de calamidade. O texto diz, pastor Adilson, que Ele é a nossa fortaleza, é o nosso lugar forte nas horas das nossas adversidades. E o texto diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Eu não preciso nem gritar muito alto, Ele já está no nosso lado ali. Eu preciso simplesmente confiar. E nessa noite o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As súbitas tempestades vêm. Outros podem até ter perecido em situação semelhante. Outros podem até ter ficado com o coração na mão, como diz o matuto lá no meu interior, em situações semelhantes. Mas nesta noite o Senhor só nos manda se aquietar, porque Ele é o nosso socorro bem presente, está do nosso lado. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O meu e o teu Jesus está comigo, está contigo. Quando os nossos recursos faltam, é aí que os recursos de Deus eles entram em ação. Nessa hora, irmãos. E existem pelo menos 3 lições. Jesus de Nazaré. O relógio não é crente não, irmão. Tem um crente, né? O relógio não é crente não, irmão. Ele corre apressadamente. Mas existem pelo menos 3 lições a serem aplicadas na nossa vida nesta noite, nesse texto. E de forma bem rapidinha, para você não ficar muito chateado comigo e me deixar uma outra vez, pelo menos daqui a mais uns 8, 9, 10 meses, pastor Adilson, daqui a um ano, voltar aqui, né? Oh, glória a Deus. Aquele dia eu estava temeroso, queria pregar não, viu? Tinha gente demais. A primeira lição que eu vejo aqui, irmãos, é que os discípulos há 3 anos eles passaram 3 anos e meio andando com Jesus. Foram 3 anos e meio de aprendizado, presenciando os ensinamentos, os milagres, as manifestações de Jesus. Mas isso não foi suficiente para lhes imunizá-los acerca dessa situação. Que não é porque eu vou para a igreja, irmão, não é porque eu sirvo a Jesus, sou batizado com o Espírito Santo, falo em língua, profetizo, sapateio, e tem aqueles crentes que gostam de cair e se levantar. Nada contra. Não é porque eu faço isso, irmãos, que a partir desse instante agora eu estou imunizado acerca das situações trágicas dessa vida. Que eu estou imunizado, não vou mais passar por problema, agora vai ser só bonança na minha vida. A gente precisa aprender que mesmo Jesus estando no nosso barco, as tempestades elas podem vir ao nosso encontro. Mesmo Jesus estando no nosso barco, os problemas podem vir ao nosso encontro. Mesmo Jesus estando ao nosso lado, dentro da nossa embarcação, nos guiando, vai existir dias em que você vai olhar, vai procurar as moedas e vai faltar os 10 centavos para fazer R$1 para comprar 4 pãozinhos na venda para tomar café com a esposa e com o menino.
Mas mesmo diante das situações adversas da vida, a gente precisa aprender duas coisas, irmãos. Eu gosto desse versículo, tornou-se um marco para a minha vida espiritual. João, capítulo de número 16, verso 33, diz que no mundo vocês vão ter problemas, mas tenham alegria, eu venci o mundo. Essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, vão passar por tempestades repentinas sem aviso prévio, mas tenham alegria mesmo diante das tempestades. Não desista de caminhar para a casa de Deus, não desista de buscar orientação na palavra, não desista de orar, não desista de confiar, permaneça acreditando que o Deus que permite a tempestade está contigo na tua embarcação. Se Ele está com você na sua embarcação, o teu barco não vai naufragar. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto, irmão. Segunda lição que eu vejo aqui é que não importam quais sejam as circunstâncias, Jesus, Ele sempre estará na minha e na tua embarcação. Porque Ele não nos deixa, irmãos. Você lembra do que diz Mateus capítulo 28, verso 20? Alguém pode citar para mim? Se quiser citar, deixa que eu cite. Você pode estar com mais vergonha do que eu nessa noite. Mas o texto diz assim: estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do século. Ele não disse assim, pastor Eudes, eu só vou estar com você quando tudo estiver bem, não. Só não vou estar com você, olha, não se preocupe não. Eu só não vou estar com você quando você estiver andando naquele cocinha branco bonito, pastor Adilson, tem me servido demais. Não. Quando você estiver passando pela fornalha, pela cova dos leões, no meio da tempestade, eu estarei contigo também. Então você precisa aprender essas duas primeiras lições, querido. Não é porque Jesus está conosco na nossa embarcação que a gente não vai passar por problema. Mas ainda que o problema venha, Ele está conosco, independente da circunstância que estejamos presenciando. E a terceira e última lição que eu vejo aqui, que é para mim encerrar mais cedo, que é para você, pelo menos em uma outra oportunidade, ou pede para o pastor me convidar, ou diz assim, não traga ele mais não, pastor. É que diante daquela tempestade, cessou todos os recursos. Eu não tinha mais como enrolar a vela. Desculpe o meu linguajar, irmão, sou tão interiorano que não sei falar bonito. Já não tinha mais vela para enrolar, nem remo para puxar para dentro da embarcação. Já tinham feito todos os procedimentos. Já haviam gritado, esperneado, se desesperado. Aí no meio daquela situação incômoda, as ondas só se elevavam e os ventos só sopravam mais forte. O texto nos diz que Jesus desperta. E ele caminha do local onde estava mais atrás da embarcação e vai em direção da parte mais alta. Chegando lá, pastor Adilson, ele olhou para o mar e para o vento e disse assim, ei mar, se aquiete. Vento, se cale. E o texto diz que o mar se aquietou, o vento se calou e seguiu-se grande bonança. Os discípulos olharam para Jesus, já fazia muito tempo que eles andavam com ele, irmão. E disseram assim, mas quem é esse? Que até o vento e o mar manda e eles se calam e se aquietam. Talvez você ainda não conheça a capacidade, talvez você ainda não conheça a dimensão, talvez ainda você não tenha conhecimento do poder do Deus a quem você serve. Jesus chegou para Marta e disse assim, e aí, Marta? Cadê Lázaro? Ele disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, mas tu crê que ele pode ressuscitar? Marta disse, sim, na ressurreição dos últimos dias. Primeiro Marta disse assim, Senhor, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, tinha resolvido o problema. Eu até sei que o Senhor pode fazer lá, tá?
mas eu não tenho certeza que o Senhor pode fazer aqui agora. E às vezes nós estamos nessa situação, irmãos. A gente sabe que Jesus fez, nós sabemos que Ele tem todo o poder, mas não existe nos nossos corações a perspectiva necessária de que Ele pode fazer hoje, aqui, agora, aquilo que estamos necessitando, que Ele entre com a sua providência e faça nas nossas vidas. Mas hoje eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você que por maior que seja a tua tempestade, o teu Jesus a quem você serve, que está na sua embarcação, que não nos deixa mesmo diante das situações mais adversas da nossa vida, Ele tem o poder e a capacidade de chegar nessa noite na tua vida, abrir a porta, fechar a porta, remover, estabelecer, colocar, tirar, mudar, porque Ele é Deus que pode todas as coisas na minha e na tua vida. E a Bíblia, para nos fortalecer a fé ainda mais, diz que o meu e o teu Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu preciso dizer para você a fala que é o tema da nossa mensagem. Quando os nossos recursos cessam, é aí que Ele entra em ação. Essa é a noite de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. O que inquieta teu coração? Qual a tempestade que você está vivendo? O que tem te causado temor? O que tem te deixado ansioso, cabisbaixo, triste, temeroso? Você sabe, o teu Jesus conhece perfeitamente também. Mas essa é a noite de lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Sabe por quê? Ele tem cuidado, Ele está cuidando e vai permanecer cuidando e direcionando a tua vida. O meu e o teu Jesus está no controle das nossas vidas. E o pastor Adilson disse que ainda que a terra se mude de lugar, irmãos, ainda que o mar ele venha lançar toda a sua fúria, o monte ele venha se saculejar, existe um Deus que está no controle da minha e da tua vida. Quem é Ele? É Jesus de Nazaré. Nas tempestades mais tensas, Ele está no controle da nossa vida. Nos momentos de maior adversidade, Ele está conosco, não nos deixa, está no controle, direciona, tem todo o poder para fazer. Vai chegar na minha e na tua vida. Resta-nos tão somente lançar sobre Ele aquilo que nos inquieta, porque Ele está cuidando, e está cuidando muito bem da minha e da tua vida. Tá bom ainda não? Amém. Oh, glória a Deus. Chega, irmãos, vamos ficar de pé. O pastor